Oi, eu sou a Beta Queijo Vaspassos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre duas escolas literárias que estiveram na Europa no século XX, que são as vanguardas europeias e o modernismo em Portugal. Eu vou começar pelas vanguardas europeias e depois eu vou para o modernismo. Eu tô aqui com a minha colinha porque é realmente muita coisa e eu vou precisar de ajuda para lembrar de tudo. Começando pelas vanguardas. O que elas eram? Eram tendências artísticas do século XX. Elas buscavam inovar, elas queriam fazer coisas novas, enfim, queriam causar. Elas buscaram também a ressignificação da arte e romper com as tradições anteriores. Além disso, elas foram pioneiras. Ok? Elas vieram num contexto de uma grande mudança de estilo de vida. Aconteceu a segunda revolução industrial e novas teorias surgiram, como a teoria da relatividade de Einstein e também algumas coisas como a psicanálise de Freud, enfim, novas coisas estavam surgindo. Era uma época de muita mudança, muitas coisas novas. Também o cinema e a fotografia estavam em alta, né? Cada vez mais pessoas tinham acesso a câmeras e também podiam ir ao cinema, embora não fosse mais a elite ainda, foi se popularizando. E um negócio importante é que um pouco antes dessa época, eles pensavam que a tecnologia, a ciência ia conseguir resolver todos os problemas, mas não conseguiu. A fome, por exemplo, era um problema que continuava em voga. E isso foi um pouquinho frustrante para as pessoas, de que elas realmente esperavam que a tecnologia fosse resolver todos os problemas. Nesse contexto também ocorreram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e também surgiram o nazismo, o fascismo, o comunismo, todas essas coisas. Agora eu vou falar, agora que eu já dei o contexto geral, eu vou falar um pouquinho sobre cada vanguarda, começando pelo futurismo. Eles eram patriotas, mas pré-fascistas, né? Eles não eram bem patriotas, eles eram muito mais fascistas. Tinham muitos membros da vanguarda do futurismo relacionados com o fascismo, né? Que estava ocorrendo lá na Itália. O Tamoso, não sei como pronunciar o nome, Tommaso Marinetti, ele escreveu o Manifesto Futurista, que foi o que deu origem ao movimento futurista. Na arte, eles cultuavam a velocidade, as máquinas, o dinamismo. Uma obra importante é A Velocidade do Automóvel, de Giacomo Balla. E outros artistas também conhecidos eram Umberto Bottiano e Luigi Russolo. Na literatura, havia um desapego das normas sintáticas, abolição dos adjetivos, advérbios e pontuação. Vou falar de novo. Na literatura, havia um desapego das normas sintáticas, abolição dos adjetivos, advérbios e pontuação e destruição do eu psicologizante. O eu psicologizante é aquele que reflete sobre as ações, aquele que, por exemplo, você faz uma coisa e você entende que o que você fez foi errado e você tem um sentimento de culpa, você reflete sobre isso. Esse é o psicologizante, aquele que olha para dentro de si mesmo. E artistas importantes, inclusive brasileiros, foram Mário e Oswald de Andrade. Agora indo para o surrealismo. Eles se inspiraram na teoria psicanalítica de Freud. Eles trabalhavam bastante no universo onírico, que é o universo dos sonhos, e também do inconsciente. Eles tinham várias questões como sonho versus realidade, lucidez versus delírio. E eles gostavam bastante dos processos não que eles gostavam. Eles também trabalhavam bastante com os processos não racionais do cérebro. E eles também escreveram um manifesto que foi o Manifesto Surrealista. Okay?
difícil. Uma obra importante é a Epifania, do Max Ernst, na parte da arte plástica. E da literatura foi o Oswald de Andrade, também presente no surrealismo, com O Homem e o Cavalo e a Morta. Alguns outros artistas foram João Miró, René Magritte, Salvador Dalí e Tarsila do Amaral. Como vocês podem ver, tem vários brasileiros também, muito importante, que foi quando a arte ela começou a... Como é que eu posso dizer? Muitos artistas brasileiros engajados na arte. Não apenas europeus que vieram para o Brasil, mas brasileiros mesmos, nascidos aqui, que tinham um pouquinho mais de condições financeiras, estudaram arte, eram artistas. O cubismo, na arte, havia um banimento da perspectiva plana, geometrização das formas e técnicas de colagem. Uma obra importantíssima que foi a que deu origem ao movimento cubista é As Damas de Avignon, do Pablo Picasso, que é o maior representante do cubismo. Outros artistas plásticos representantes do cubismo foram Fernand Léger, André Delotte, Joan Gris e Georges Braque. Na literatura havia representação de uma realidade fragmentada, fazendo uma referência às obras plásticas também, que eram bem fragmentadas. As palavras eram dispostas simultaneamente com o objetivo de formar uma imagem. Alguns artistas, escritores, foram Apolinori, Cendras, Oswald de Andrade, esse está em todas, e o Érico Veríssimo. O expressionismo na arte, ela era bem primitiva, com gravuras, figuras deformadas, cores vibrantes, uma estética grotesca. Ela foi a primeira vanguarda a postular que a arte não deveria ser uma expressão mimética da realidade. E tinha uma ênfase muito grande na subjetividade também. Uma obra importantíssima que eu tenho certeza que todo mundo conhece é O Grito, de Edvard Munch, e O Cavaleiro Azul, de Wassily Kandinsky. Desculpa, eu realmente não sei pronunciar a maioria dos nomes. Outros artistas importantes foram Cândido Portinari, Anita Malfatti e Vincent van Gogh. Na literatura, havia uma denúncia dos horrores da Segunda Guerra Mundial, condições desumanas das populações carentes, porque como surgiu num contexto de muita guerra, muita coisa ruim acontecendo, a maioria das vanguardas eram justamente para expressar o descontentamento com essas coisas ruins que estavam acontecendo. Eu acho que o expressionismo foi a principal delas nesse sentido. E por último, a última vanguarda é o dadaísmo, que é a mais louca. Dada significa cavalo em francês. E no dadaísmo havia muitos impactos da Primeira Guerra Mundial, causando revolta, agressividade, indignação. Daí, por causa disso, houve uma abolição das leis da lógica. Era uma arte engraçada, infantil e muito niilista também, muito cética. A arte era, na verdade, uma anti-arte. O lema dos artistas plásticos era destruição também é criação. E geralmente a maioria dos artistas eram refugiados querendo chocar a burguesia. Gostamos. A principal obra representante do dadaísmo é A Fonte, de Marcel Duchamp. Eu acho que todo mundo já viu. É literalmente só uma fonte e ele pegou um objeto pronto e acabou. Isso é obra de arte. É bastante interessante o movimento dadaísta. E na literatura havia uma agressividade verbal, desordem das palavras, incoerência, libertação da palavra de sua função utilitária. Uma obra importante é Macunaíma, de Mário de Andrade, e outros artistas, tanto plásticos quanto escritores, foram Hugo Ball, Max Ernst e Tristan Tzara. Como vocês puderam observar, vários artistas que estão em uma vanguarda estão em outra também, até porque elas aconteceram mais ou menos no mesmo tempo.
E os movimentos eles se misturaram um pouquinho também, foram todos na Europa, então foi tudo meio junto assim. Embora as vanguardas sejam diferentes entre si, elas tiveram a mesma origem e têm vários autores e artistas plásticos em comum, que escreveram em vários estilos para representar as várias vanguardas. Então vamos agora para o modernismo em Portugal. É mais ou menos o mesmo contexto das vanguardas, e também tinha uma intensa estabilidade social em Portugal, assim como importantes mudanças econômicas, políticas e sociais estavam ocorrendo, fora a Primeira e Segunda Guerra, a Segunda Revolução Industrial e todas essas coisas que também estão presentes no contexto histórico das vanguardas. A produção literária, no geral, do modernismo, ela gera um questionamento das convenções literárias tradicionais, como a métrica poética, uma valorização da escrita cotidiana e corriqueira em detrimento da norma culta, pensamento crítico e contestador, escrita dinâmica, assim como as transformações tecnológicas da época, ironia e crítica social e ruptura com o passado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada fase do modernismo e elas estão em ordem cronológica. A primeira fase foi a da revista Orfeu, conhecida como Orfismo. Os escritores da revista Orfeu foram os pioneiros do modernismo. Eles tinham bastante referências ao expressionismo e futurismo, as vanguardas europeias que a gente falou anteriormente, e os principais escritores foram Fernando Pessoa, Mar de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Raul Leal, Luís de Montalvor e inclusive um brasileiro, o Ronald de Carvalho, eles que criaram a revista Orfeu com o objetivo de divulgar o modernismo. Havia muitas críticas sociais e eles escreviam sobre um contexto em que viviam. A segunda fase foi a revista Presença, ou Presencismo, ou Geração de Presença, em que os principais escritores foram José Rédio, João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca, e foram eles que fundaram a revista Presença e lançaram a segunda fase do modernismo. Foi uma fase de muita alienação social, porque eles não falavam sobre o que estava acontecendo. Para eles, a arte ela tinha que ser desvinculada do contexto social. Eles não precisavam abordar o que estava acontecendo na arte. Inclusive, eles não abordavam. Eles falavam sobre... Como é que eu posso dizer? Era a arte pela arte. Não era algo... uma crítica social, algo no contexto assim da sociedade. Porque para ele a arte não precisava estar vinculada, não precisava ter um compromisso com qualquer princípio que não fosse artístico. Né? Uma ideia muito louca, como se a arte pudesse ser desvinculada da política e do contexto social. Eu, pelo menos, não concordo com isso. E, por último, a última fase do modernismo é o neorrealismo, que ele tinha um caráter político e ele surgiu em oposição ao ditador Antônio de Oliveira Salazar, que foi o ditador do Estado Novo Português. Ele era um novo realismo, uma arte voltada para a realidade, era anticapitalista, falava sobre luta de classes, os personagens foram vulgarizados, e o marco inicial foi a publicação do romance Gaibelos, de Alves Rodal, em 1940. Os idealizadores foram o Alves Redol, que escreveu o romance Gaibelos, e Ferreira de Castro. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre alguns escritores importantes. Eu vou falar sobre o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros. Começando pelo Fernando Pessoa, ele escreveu várias crônicas, romances, poemas, e ele teve mais obras póstumas do que aquelas publicadas em vida, né? Uma curiosidade bem interessante. Ele mantinha vários heterônimos, essa palavra é difícil hoje,
mantinha vários heterônimos na escrita, cada qual com sua própria história e estilo literário. Ele, inclusive, escreveu biografias para esses heterônimos e dizem, né, eu não tenho muita certeza se é verdade, eu não achei nada sobre isso, comentaram na nossa aula, que ele tinha um distúrbio de múltipla personalidade e por isso que ele mantinha vários heterônimos, várias personalidades, para que ele conseguisse canalizar tudo isso. Como eu disse, foi o que falaram em aula. Eu não achei nada sobre isso, eu não tenho certeza se é verdade, mas a título de curiosidade estou falando aqui. Agora eu vou falar sobre alguns heterônimos importantes. O primeiro é o Alberto Caeiro. Ele era órfão, viveu com a tia no campo, tinha um contato com a natureza. Ele tinha valores ingênuos e a escrita era objetiva e simples. O Álvaro de Campos foi o mais importante dos heterônimos. Era um poeta moderno que vivia as ideologias do século XX. Ele estudou engenharia naval na Escócia, mas não seguiu carreira na área por não gostar de ficar em escritórios, né? Não gostava de ficar sentado em escritório o dia inteiro. Ele era bastante rebelde, inconformista, agressivo, e isso se refletia na sua escrita. E o último dos heterônimos, né? Estou falando aqui só os 3 mais importantes, foi o Ricardo Reis, que ele estudou numa escola jesuíta, formou-se em medicina, era monarquista e exilou-se no Brasil por não concordar com a proclamação da República Portuguesa. Ele se voltava bastante para a cultura clássica, a sua obra era a Ode Clássica, com princípios aristocráticos. Agora, o Mário de Sá Carneiro era poeta, prosador e dramaturgo. Ele tinha uma ligação com a temática modernista, como as questões existenciais e os dilemas psicológicos. O seu pai lhe dava mesada para ele, que ele conseguisse sobreviver, já que ele não ganhava o próprio dinheiro. E quando o pai cortou a mesada, ele ficou depressivo, muito, muito depressivo, e começou a pensar em suicídio. Ele falava sobre isso com os colegas dele, com os amigos dele, escritores, mas ninguém levava ele a sério, até que no ano 1916 ele se suicidou apenas com 26 anos. Inclusive, aproveitando a deixa aqui para falar, prestem atenção no que os amigos de vocês falam, nas mudanças de comportamento. A gente nunca sabe quando a gente vai poder ajudar alguém, até mesmo salvar uma vida. Se eu tenho algum amigo pensando em suicídio, por favor, tenta ajudar ele. Várias cidades têm atendimento psicológico gratuito nas universidades ou com um preço mais razoável. Sempre tentem ajudar o próximo da melhor forma possível. E por último, nosso último tópico do vídeo, e o último escritor também, é o Almada Negreiros, que inclusive foi o que eu achei mais interessante, e ao mesmo tempo que eu achei ele o mais interessante, foi o que eu menos achei coisas sobre ele. Ele era escritor e artista plástico, trabalhou como bailarino de cabaré e empregado numa fábrica de velas, e quando ele estava na Espanha, ele realizou várias encomendas de pinturas, ou seja, além de escritor, ele era pintor. E cada período da sua vida teve meio que um estilo de escrita. O que eu achei interessante é que ele foi bailarino de cabaré, achei interessantíssimo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um negócio novo que a gente está fazendo aqui na Liga. E curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E deem um retorno se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, o que eu posso melhorar também quando eu for trazer mais escolas literárias para vocês. E é isso, um beijo, até a próxima.